Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Retorno e me abrigo em Buda, o ser iluminado. Retorno e me abrigo no Dharma, lei livre de apegos. Retorno e me abrigo na Sangha, comunidade em harmonia. Abrindo agora aqui o Momento Zen. Aqui na Rádio Mundial, estou ao vivo. Você pode, pelo telefone 31710221, 31710221, ou, se você quiser, estiver no Facebook, estamos ao vivo no Facebook, você pode fazer comentários e nós podemos conversar. Eu estou muito contente essa semana. Essa semana eu estou fazendo a que se chama Transmissão do Dharma. Eu tenho 3 alunos, 3 discípulos, que já estão comigo há muitos anos, e essa é a semana em que eu autentico que eles se tornem professores da nossa linhagem. Para isso, há uma semana de retiro que os 3 estão fazendo comigo no templo, copiando papéis muito antigos, papéis muito importantes, e ao mesmo tempo nós fazemos várias celebrações, eles acordam e a primeira coisa que fazem são orações. Fazemos orações várias vezes por dia, quando escrevem, quando copiam os nomes da nossa linhagem, dos mestres, dos professores, vão fazendo orações, passeiam por o templo todo, tem altares norte, sul, leste, oeste, pedindo as bênçãos dos protetores. E é uma coisa interessante, sempre que isso acontece, que eu tenho que fazer uma transmissão do Dharma, eu vou me relembrando de como é importante nós pedirmos e nós entrarmos em contato com protetores e protetoras dos ensinamentos, da verdade, que nos abençoem, que nos protejam, que abram os caminhos, que permitam que nós possamos fazer as coisas com excelência, não de qualquer jeito, não mais ou menos, e a necessidade também da disciplina, de fazê-lo de forma sistemática, várias vezes por dia. É como homeopatia funciona, sabe? Aquele comprimidinho que você toma de hora em hora e que parece que não é nada, parece que é um açuquinha, mas ele está fazendo diferença na sua vida. Então, um processo de retiro como este é muito intenso. É muito intenso porque não só copiamos textos muito antigos, que existem há mais de 800 anos, e isso é pouco tempo, porque desses 800 eles vinham, na verdade, de 2.600 anos, e são passados de pessoa a pessoa, de geração a geração. Então é uma tarefa muito gostosa, muito interessante e muito trabalhosa ao mesmo tempo. E nós podemos apreciar pessoas que estão se tornando professores da nossa linhagem. Tem alguém na linha? Alô? Quem está falando? É o Alexandre. Alexandre, onde você está, Alexandre? Tudo bem com você? Sim, comigo está bem. E você, Ale? Ah, bem, estou bem. Onde você está? Vou baixar um pouco aqui o rádio. Obrigada. É um prazer falar com a senhora, viu? Que bom, Alexandre. Onde é que você está? Estou em Suzano. Em Suzano? Oba! É. Suzano tem uma colônia japonesa grande, não tem? Já. Você é de família japonesa ou não? Não sou não. Muito... Família portuguesa. O que você faz? Eu trabalho com vendas. Vendas? E está vendendo bem? Graças a Deus. Ah, que bom! Tem coisas boas na vida, né? Tudo é o pensamento positivo, tudo dá certo, né? É isso mesmo. Acreditar e ir em frente, né? É o pensamento e a ação positiva. Também, porque ação, tem pessoas né? que ficam em casa pensando positivo e não fazem nada a respeito. Exatamente. O problema é esse. As pessoas falam, mas não tem ação, né? É isso aí. Aí fica difícil, né? Só reclama. É isso chega mesmo. onde quer. Tem que então, fazer. Não tem tempo ruim para mim, sempre tá bom. É isso aí, agradecer, esse sentido de gratidão, de agradecimento, né? Isso é importante, né? É a alegria de viver, não é mesmo? Alegria. Se tá bom, tá bom, se tá ruim, vai ficar melhor. As pessoas reclamam com nada, né? É isso aí. Pouca coisa as pessoas estão reclamando, e a coisa não é por aí. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, vai ter alguma palestra sua dia 20? É dia 21, não é? Quinta-feira, dia 21, vai ser aqui no auditório da Casper Libero, aqui no prédio da Gazeta, aqui na Avenida Paulista.
Ah, na Avenida Paulista? Eu acho que para você se inscrever, é preciso fazer inscrição, sabe? Então, Porque às vezes fica muita gente. E essa inscrição é feita pelo site ou pelo telefone no Facebook. Zen do Brasil. Zen do Brasil. Procure no Zen do Brasil e você vai encontrar. O site é zendobrasil.org.br. E o Facebook é Zen do Brasil. Ok. Falou? Foi muito bom falar com você. Um abraço. Espero ver você lá. Até mais. Agradeço. Eu atualmente faço só uma palestra por mês. Eu fazia todas as quintas-feiras, mas ficou muito sobrecarregado para mim. E eu tenho uma nova aluna que esteve conosco a semana passada, a Monja Zenchu, e as outras quintas-feiras ela que faz. Então eu faço uma quinta-feira por mês e eu faço agora em auditórios fora do templo, porque tem vindo muita gente, graças aqui à Rádio Mundial, a esse programa, Momento Zen, e também a um programa que eu tenho, um canal que chama Mova, que me colocou no ar com muitos programas sobre que se chama Ser, onde eu falo de várias coisas diferentes. Hoje eu trouxe um livro que eu gosto muito, que chama Shobogenzo Zui Monki. Shobogenzo significa olho tesouro do verdadeiro Dharma, aquilo que guarda, que mantém o tesouro que é do Dharma, dos ensinamentos. E Zui Monki é aquilo que foi ouvido. O Nilo escreveu um livro, quer dizer, ele compilou um livro de vários programas meus de TV e vai sair. Ele abre falando sobre isso. De rádio, não de TV, desculpa, Rádio Mundial agora com Facebook, para mim, penso que é televisão. Tem alguém na linha, né? Quem é? Alô, boa noite. Boa noite, Monja. Sim? É o Rafael, do interior de Minas Gerais. Queria fazer uma pergunta para a senhora. Sim, Rafael, bem gostou. Tem muito pão de queijo, né? Minas, gostosinha. Muito, muito. E as montanhas são muito inspiradoras para a introspecção, para a meditação, para o zazen. Você pratica zazen, Rafael? Sim, eu tento sozinho ainda. A cidade onde eu moro, inclusive, é conhecida como a capital mundial do voo livre. A gente tem uma montanha aqui com mais de 1.000 metros de altitude. Que beleza! Você tem uma pergunta? Sim, Monja. Se uma pessoa que me fez muito mal na vida, eu resolvo excluí-la da minha vida e resolver nunca mais falar com essa pessoa, isso seria errado? Excluir essa pessoa, deletar essa pessoa? Eu acho que a gente, não é bem a gente que escolhe, sabe? A vida escolhe. É tão interessante, tem pessoas que eu conheci e que nunca mais vi, não sei notícia, não tenho mais contato, porque nós nos desligamos naturalmente. Se a relação não é boa, se você não sente que isso seja benéfico nem para um nem para outro, não é o seu voto dizer nunca mais vou falar com você, não quero te ver mais. A vida naturalmente cuidará disso. Apenas não pense nessa pessoa. Não dê. Quando você fica pensando e dizendo não quero ver mais, você está trazendo de novo para você, entendeu? Verdade. E apenas você não precisa se preocupar mais. Se essa pessoa não faz mais parte do seu ciclo de relações agora, tudo bem. Apenas vá adiante. Nunca diga não vou fazer isso nunca mais, não falo nunca mais, porque nunca se sabe o que vem para adiante, né? Neste momento não vou falar com essa pessoa, não vou procurá-la, e vou deixar a minha vida transcorrer sem me relacionar nem mesmo mentalmente com esse ser humano. Só isso. Obrigado, Monja. Esteja bem, Rafael. Não faça mal para ninguém. Que todos queiram nunca romper com você. Independente das outras pessoas, que o seu coração seja de ternura, de respeito, de compreensão e de querer bem ao outro, mesmo a pessoa que não compreende e não gosta de você. Tá bom? Tá bem. Obrigado, Queira Monja. sempre o bem. Boa noite. Boa noite. É importante isto, né? Sem dúvida. Boa noite a todos, desculpa a interrupção. O Adilson pergunta se o tesouro do olho do Dharma verdadeiro é do mestre Dogen Zenji. Sim. Olha o tesouro do verdadeiro Dharma, chama-se Shobogenzo. Sho quer dizer correto, Bo é Dharma, Ho, Shobo. Gen é olho, olhar, a visão. Genzo é o lugar onde se guardam as coisas preciosas. Então, onde se guarda. Essa expressão Buda usou quando ele fez a primeira transmissão do Dharma. O discípulo dele chamava-se Makakasho. E Buda fez uma palestra do Dharma. E quando ele antes de fazer a palestra,
todos se reuniram, queremos ouvir o Buda, vamos ouvir, ele tem palavras tão maravilhosas, vai dar ensinamentos tão bons, e todos ansiosos para ouvi-lo, aquela multidão. Ele pegou uma flor, levantou, sorriu e piscou um dos olhos. Neste momento, Macacachô foi o único que olhou de volta para ele, sorriu e piscou os olhos. Quando o resto da multidão ficava aquele zum, zum, zum. Que será? Ele não falou nada. O que ele levantou aquela flor? O que significa isto? E apenas um entendeu nesta multidão, que era este Macacachô. E aí Buda o chama e diz: eu possuo o olho tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosa mente de Nirvana, a mente de paz e tranquilidade, e transmito a você, Macacachô. Então, a primeira transmissão do Dharma, de reconhecer que o outro e ele estavam compreendendo da mesma maneira. Não precisava explicar para ele que o grande sermão, que o grande ensinamento era apenas uma flor e que está em toda parte. Não é bonito isso? Então, essa expressão, olho tesouro do verdadeiro Dharma, Shobo Genzo, mestre do Genzenji-sama, que é um monge do século XIII no Japão, quando ele vai escrever os seus ensinamentos em japonês, ele que foi à China aprender, voltou da China e está escrevendo para seus discípulos, ele vai chamar essa compilação de textos com a mesma expressão que Buda usou na primeira transmissão, de Shobo Genzo, olho tesouro do verdadeiro Dharma. Muito bom. O que mais, Nilo? Muito bom. Eu acho que, inclusive, esse assunto tem a ver com essas duas intervenções aqui do Jonathan e do Rafael. Aliás, antes, só o Fábio está mandando abraços lá da Alemanha, tá? E o Ted está compartilhando o fone de ouvido lá em Salvador, na Bahia. Opa. Bom, o Rafael é Rafael Cruz, é o nome do meu irmão. Olha só. Mas ele tem mais sobrenome. Então o Jonathan pergunta qual é a diferença entre saber e compreender. E o Rafael pergunta se necessariamente para despertarmos temos que enfrentar a nossa escuridão. Ah, bom. É muito bom isso, sim. Para que a gente possa despertar, significa que nós vamos compreender em profundidade, perceber em profundidade, que é diferente de apenas estudar no livro e ter grandes conhecimentos sobre determinados assuntos, mas um conhecimento intelectual que é importante, que é bom, que é agradável, mas que você não tem a experiência em si. Você não experimenta aquilo que você fala. Então, você não tem uma compreensão profunda. E essa compreensão profunda é que nós vamos chamar do despertar. E para o despertar, eu tenho que conhecer as várias faces de mim mesma. A luz, as sombras e tudo que existe entre luz e sombra. E reconhecer que tudo sou eu. E que se tudo sou eu, por que eu não cuido bem de tudo isso que sou eu? Por que eu escolho algumas pessoas que eu cuido, alguns relacionamentos que acham bons e outros não? Ontem eu estive falando das 9 da manhã ao meio-dia com o Leandro Carnal. Vamos fazer um livro juntos, vai ser uma coisa bonita. E falávamos sobre cultura de paz. E ele insistia em dizer uma coisa que acho bem importante. Quando alguém está com raiva, como é difícil que eu não entre nesta raiva também, porque alguma coisa que eu conheço e que eu me espelho e que provoca em mim a raiva da raiva que eu sinto. Que é um pouco o que o Nilo está falando aqui agora e que você perguntou, Jonathan, sobre conhecer o meu lado sombra. Não apenas o meu lado que eu quero apresentar ao mundo, que parece tão calmo, tão bonito. Isso, Karnal, ontem o professor Karnal falou isso com muita beleza e clareza, que às vezes ele está no trânsito e ele fica com muita raiva de alguém, fica furioso e ele tenta se controlar e pensar alguma coisa que vá à luz para essa pessoa, porque na verdade ele gostaria de insultá-lo ou de brigar, e que isso é natural em nós. Mas nós, então, tomamos uma decisão de não brigar, de não insultar, de não criar condições mais adversas do que aquelas que já estão por aí. Tem alguém na linha? Quem é? Boa noite. Meu nome é Patrícia. Patrícia, onde você está, Patrícia?
Eu estou aqui em São Paulo mesmo, perto de vocês, aqui na Avenida Paulista. Eba! E que você tem alguma pergunta, Patrícia, ou algum compartilhamento? Sim. Mas eu queria uma orientação. Sim. No mundo que nós estamos hoje, com o desemprego, o que a gente pode ver? Que as pessoas andam competindo muito entre elas. E aquela parte de parceria, companheirismo, não tem mais. Não existe mais transparência, o que existe é rivalidade. Como eu vou conseguir passar por cima do outro? Aonde a gente vai chegar, né? Pois e, assim, eu tenho vivido isso no trabalho, porque assim, eu acostumei a trabalhar em parceria. E vejo que isso não está rolando muito mais. Eu entendo o que você está falando, Patrícia. Eu tenho sido chamada para várias empresas, tenho feito palestras em várias empresas, às vezes empresas que estão se juntando umas com as outras, e as pessoas estão muito amedrontadas. O medo não é bom. E nós vivemos numa sociedade de medo. Desde criancinha nos dão medo. E nós não aprendemos nem na escola, o nosso sistema educacional é de competição com os colegas de classe para quem tem a nota mais alta. Quem a nota mais alta é premiado, quem tira a nota mais baixa não é premiado, não é? Então, aparentemente, estão nos educando para competir. E agora, isso ficou mais visível, ficou mais transparente, que aquela aparência de que eu estou cooperando com você, eu coopero enquanto você não é uma ameaça para a minha estabilidade. Se você ameaça a minha estabilidade, eu deixo de cooperar e você vira inimigo. Como é que você não entra nesse jogo? Se isto incomoda você, Patrícia, ainda bem que incomoda, eu espero que você seja capaz de partilhar e cooperar mesmo com aqueles que estão querendo puxar o seu tapete. Porque se você está esperta e desperta, que eu acho mais importante, você percebe a pessoa querendo puxar o seu tapete e não cai. Ou você pula de lado quando puxar o tapete e fica em pé, ou se você cair por acaso, se distraiu, levanta-se de novo. Então não tenha medo do outro, não tenha medo das pessoas que estão competindo de maneira imprópria com você, que não estão colaborando, porque se você faz o bem e se você vive fazendo o que é o seu melhor com excelência, ninguém vai te derrubar. Então, não se preocupe, porque a sua preocupação vai causar instabilidade, e a instabilidade vai fazer com que você caia na armadilha de também estar competindo. E às vezes até quando nós nos fazemos de bons e dizemos, eu não estou competindo porque eu coopero, eu sou tão boa, isto é uma competição também. Então, vá além disso, seja excelente. Se alguém precisa de alguma ajuda que você possa partilhar, partilhe. E não se preocupe que o outro faça ou não faça. Seja você a diferença que quer no mundo. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos mudar de assunto, Coen? Vamos. A Ana Luísa diz que hoje, no dia de hoje, ocorreu a liberação, não sei se é uma determinação do Conselho Nacional de Psicologia ou o quê, mas uma liberação para que os psicólogos tratem os homossexuais como doentes. Então ela pergunta como o budismo, ou o zen budismo, enxerga a homossexualidade. Olha, o assunto tem vários, tem vários níveis de budistas e vários grupos. Eu não represento todos eles. Eu represento uma linhagem, esta linhagem do meu professor, onde não há discriminação nem preconceito. Homossexualidade faz parte da sexualidade humana. É natural. Não é nem bonito nem feio, não é doença nem pecado, é da natureza humana. E quando a gente entende isto, a gente cresce. Há muitos anos atrás eu fui no Peru, e no Peru estava um padre falando sobre isto com um pastor. Eu achei uma coisa maravilhosa. Na televisão, assisti um padre falando com um pastor que é da natureza humana. E aí tinham psicólogos na sala também. Agora, por que que este grupo considera que deve ser tratado como uma doença? Não. Existem pessoas de todos os gêneros, pessoas homo e heterossexuais que precisam de terapia. A terapia não tem nada a ver com a sua condição sexual, da sua sexualidade. Há pessoas de todas as classes sociais, de todas as camadas, de todas as cores, e que alguns deles precisam de terapia profunda. Outros mais superficial, mas não tem a ver com a questão de ser homossexual ou heterossexual.
Eu posso dizer que a gente devia ter uma legislação que dissesse que os heterossexuais devem ser tratados pela psicologia, pela terapia, como doentes, porque alguns são. Não significa que todos são. Essa é a minha interpretação. E vamos para outra rodada de assunto, então. O Pedro gostaria de saber como cuidadores de idosos com Alzheimer podem lidar com a agressividade dos pacientes. Não é uma maravilha? É pesado, é difícil. Você, às vezes, tem que segurar a mão da pessoa. E, às vezes, são pessoas fortes. Elas não só insultam, jogam coisas em cima. Você tem que saber que está lidando com uma pessoa que não está com clareza mental. E quando a pessoa não tem essa clareza, o discernimento correto, você não pode exigir dela o discernimento correto. Então, você deve falar com os médicos que estão cuidando, com as pessoas que estão cuidando, o que fazer e como fazer. Há cursos especializados, aqui na Santa Casa existe, e aqui nas clínicas. O Hospital das Clínicas tem curso especializado para quem cuida com parentes, ou se você é um cuidador de Alzheimer, você deve fazer esses cursos de especialização. O que a gente nunca faz é contrariar uma pessoa que tem Alzheimer. Não pode contrariar. Ela come, esquece que comeu e quer comer de novo. Se você disser, já comeu, perdeu. Você diz, então vamos comer um pouquinho. Então você dá comida várias vezes, aos pouquinhos. Tinham 2 irmãs que cuidaram da mãe com Alzheimer até o fim da vida. E ela dizia, alguém entrasse em casa, pensava que nós éramos malucas. Porque a mãe chamava elas de mamãe e elas diziam, sim, filhinha. Então você não discute, você não briga, você não cria nada que seja contrário àquilo que essa pessoa que está com Alzheimer está falando. Porque se você quiser trazê-la à razão, você não vai trazer, você vai provocar uma agressão. Então, evite provocar agressões, concorde. E se a pessoa fica agressiva, joga coisas em você, se proteja. E vá falar com especialistas que podem orientá-lo melhor do que eu. Tá bem? A Renata acabou de dar uma contribuição. Ela disse que aquela questão do tratamento psicológico dos homossexuais como doentes foi a partir de uma liminar da Justiça do Distrito Federal. Agora, o Anderson, ele pergunta qual livro para iniciar um estudo budista. Eu acho que é um importante momento para as senhoras falassem sobre a questão do budismo e do Zen budismo. Então, existe dentre as várias correntes budistas, a que eu pratico chama Zen budismo. Tem um livro muito bom que o Nilo compilou desses nossos programas da rádio. Esse livro deve sair pela editora Planeta, está assinando o contrato agora, esta semana, com um menino lá que chama André Fonseca, que é o responsável, o editor da editora Planeta, que acabou de escrever para o Nilo esses dias, que vai assinar o contrato com ele. Então é um livro muito interessante, de vários programas, onde eu dou aula no programa, aulas sobre Zen budismo. E ele compilou, melhorou e vai ser uma joinha. E a gente espera que saia pelo menos até o começo do ano que vem. Eu gostaria que fosse esse ano ainda, mas quem sabe até o comecinho do ano que vem. E o maior livro que você pode ler é o seu livro, o livro da sua vida, da sua mente, de quem é você. Observe-se em profundidade e você vai ver que material incrível que é a própria mente humana. Nilo, acho que está chegando Sim. O finzinho do nosso programa. Sim, bom, então vamos agradecer as pessoas que se manifestaram. Sim. E pedir desculpas pelo tempo, mas as perguntas estão aqui colecionadas e a gente volta ao tema num próximo programa. Muito obrigado pela audiência mesmo. Muito obrigada a todos vocês e que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.